pessoal, agora eu tô aqui em Sarajevo, tô em frente ao Teatro Nacional, de onde vai partir um Free Walking Tour. Como a gente pode ver, tá cheio de gente aqui atrás de mim, ó. Todo esse povo aqui é pro Free Walking Tour. E pode ver que é tudo gente jovem. Eu sou o tiozinho da parada pra variar, mas sem problema nenhum. Aqui é o teatro. Começa às 10h30, vamos ver que o povo do Free Walking Tour chega, ó, mais gente chegando. Esse negócio é uma coisa que pegou mesmo. It's not just only one. We have 100 of these everywhere in the city. This is what we call Sarajevo Rose. And that's a place where obviously something exploded. That something is a mortal shell. A mortal shell is a very, very sneaky weapon. It's kind of you know, it doesn't have to be so big. It's usually big as this. But the problem is, when they fall, they explode and shatter in shrapnels. Hundreds of them. So, these little shapes are made by these shrapnels. So pretty much, we had a lot of shells thrown at the city every day. It was around 300 every day. That was the average. Sometimes you get 100, sometimes you get a couple of thousands, but 300 was the average. So if you have all of that every single day, that's a lot of shells, but only places that we have kept. Shell places that we have kept are the ones where someone died from it. So this is a place where this shell killed someone. So never just one person. Aquilo ali é um monumento para lembrar os foguetes que caíram. E existe vários em Sarajevo, que chama-se Rosa de Sarajevo, que quando a bomba caía, ela explodia em milhões de pedaços e matava um monte de gente. Puta. Então, só para dar uma geral, o país fez parte do Império Otomano por 400 anos, depois do Império Austro-Húngaro, depois virou Iugoslávia com a Revolução, com a implantação do regime soviético, daí teve independência, mas enfim. Mas a guia falou que essa igreja aqui na frente, ó, ela foi construída pelos muçulmanos, que eles não só construíam mesquitas. Ali, ó, a gente vê prédios que são típicos do século XIX, da época do Império Austro-Húngaro. E aqui em frente a gente tem esse bloco que ela falou horroroso, que é da época do... So it's Ashkenazi synagogue from the early 20th century, not the oldest in the city, but today the most important one. As I said, well, it's a working day, so you can visit this. It's open till 2 p.m. So visitors open every working day, but for a service once a year only. Because currently, in the city you have 600 Jews, in the rest of the country 400 more. So only 1,000 people when you combine those numbers, and none of the 1,000 people is a rabbi. That's why service happens once a year only. Rabbi comes from Israel once a year only. If we would do that twice, 2 ceremonies, so far only 1. So, very curious fact. In 1945, after the Second World War was over, and we all know what happened to Jewish people at that time, 600 survivors came back. A guia contou algumas coisas muito interessantes, que por exemplo, o regime é presidencial, mas tem 3 presidentes. Tem que ter um presidente sérvio, um presidente croata e um presidente bósnio, porque são as maiorias étnicas do país. E quem não é desses 3 é outros, né? Então nos outros inclui um monte de gente. Então os outros não têm representatividade, porque só tem 3 presidentes de cada uma das etnias. E outros seriam judeus, seriam mais uma porrada de coisa que eu não sei dizer o que. Mas o que aconteceu? Os jovens, cada vez mais eles estão se autodeclarando como outros, porque tem uma pesquisa que é feita a cada 10 anos para saber como está a divisão de etnias. Então os jovens estão cada vez mais se declarando como outros, que é uma maneira de eles forçarem de repente o parlamento a exigir que haja uma representatividade do outros. Então daí passaria a ter 4 presidentes. Aqui ela falou uma coisa interessante sobre esses prédios, porque durante as Olimpíadas do Inverno queriam mostrar como Sarajevo sendo uma cidade moderna, não só com esses edifícios aqui, ó, que são do século XIX.
Então teve um arquiteto que teve uma grande ideia e construiu essa beleza desse prédio aqui, ó. Essa coisa verde e amarela, por sinal, mais horrorosa, né? Muito feio. Daí o que aconteceu? Os aluguéis desses prédios aqui, que são prédios bacanas, ficaram mais baixos porque os moradores eram obrigados a ficar olhando esse amarelão aqui na frente deles. É isso, olha o rio aqui do lado. Eu segui a turma lá. Eu acho que assim fica mais fácil do que ficar escutando a locução dela inteira. Eu faço um sumáriozinho, tento fazer um sumário, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa coisa aqui. Se vai dar pra ver e ouvir. Eu tô com fé que o Maurício possa fazer uma edição bacana, vamos ver. Então, essa é a Ponte Latina e naquela esquina lá onde está escrito museu é onde foi assassinado Franz Ferdinand da Áustria, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. A guia nos contou que ele veio aqui para a Sérvia e porque ele tinha uma reunião, então nessa rua aqui, ó, o motorista vinha guiando por aqui até que foi atacado por uma bomba. Mas essa bomba não atingiu o carro, nem o Franz Ferdinand, e sim atingiu gente da população que estava na rua olhando o cara passar. Bom, daí o cara foi pro encontro dele, pro jantar que ele tinha, etc. Daí quando acabou o diabo do jantar, ele falou pro motorista que ele queria ir pro hospital. Mas como o motorista era de Viena, não conhecia exatamente aqui, então o único jeito que ele achou de levar o cara pro hospital para ver os feridos era fazer o mesmo caminho da vinda. Então ele veio por aqui. Aí quando chegou aqui nessa esquina, onde está ali o museu, ali era um café. O assassino estava nesse café com as armas. Ele viu o carro chegando, daí ele desceu e aí matou o sujeito, matou o Franz Ferdinand. E esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Bem resumido, depois a gente vê mais em livro. Tô gostando que essa guia, ela, como todos, fala bastante da história, bem legal. Ali tem um café bacana. O outro grupo tá chegando aqui, ó, cheio de gente. Vamos lá pra ponte, tirar umas fotos na ponte. Ponte Latina. Ela falou que essa ponte mudou várias vezes de nome de acordo com os heróis da época. Inclusive os caras que mataram na época do comunismo, os caras que mataram o Franz Ferdinand, essa ponte levou o nome dele. Alguma coisa me lembra os nomes que estão mudando em São Paulo, das ruas, né? Por exemplo, o Minhocão deixou de ser elevado Costa e Silva, passou a ser elevado Maringuela, alguma coisa por aí, não sei. Mas tá vendo, isso acontece na história normalmente, mudar nome de logradouros públicos de acordo com o político que está na... Essa daqui foi a primeira mesquita construída pelos muçulmanos há muito tempo atrás, e a cidade tem 200 mesquitas, enquanto tem 10 templos católicos e só tem uma sinagoga. A guia explicou pra gente agora que essa questão de religião hoje ela voltou a fazer parte da vida das pessoas, porque durante o regime comunista não era proibido o culto, porém não era encorajado. Então a maioria das pessoas, ela diz que nasceram na década de 40, 50, 60, não tem nenhuma afinidade com a religião, enquanto o pessoal da geração dela já é mais ligado à religião. Então a religião está voltando. Ela lembra que quando ela era garota, o único símbolo que se encontrava em prédios públicos, escolas, nas ruas, nos shoppings, tudo era a fotografia do Tito, porque o Tito era querido de alguma forma. Agora hoje em dia já se encontra em casas, não em lugares públicos, mas em casas encontra-se crucifixos, imagens de Maomé, imagens islâmicas, etc, etc. Mas a religião passou a fazer parte somente há pouco tempo atrás da vida das pessoas. A gente está indo para um lugar muito importante. Nessa igreja aqui não, nós vamos numa cervejaria, na verdade, porque ela falou que na época da guerra, se existisse 3 coisas: pão,
cerveja. E Deus, as pessoas estavam salvas. Era isso que corria. Eles têm um humor muito ferino, eu diria. A cervejaria ali, ó. Vamos ver o que ela vai falar sobre a cervejaria. Vou gravar direto dela. With the same color. You have this house, church next to it, and the brewery. Most of them built or reconstructed in 19th century. That's where the color came from, because the same people, Austro-Hungarians, reconstructed these things. So it's like this. That house existed long before all of this. That house is 19th century looking, but long ago it was made from wood. It was a little palace. It was the first thing that was ever built in the city, literally the first thing. So, you know, when Ottomans came here, this city did not exist. So obviously the first thing they will build is a palace to fit their governor. Može, ništa čuvaj. Tem um cara pedindo grana, pelo que eu entendi, para comprar cigarro. So, of course, the first thing they will build is palace for the governor to live, and that was a little wooden palace that stood over there. And you see, in Turkish, a word for a palace is saray. So you can see how we got the name of the city. In that little saray, in that little palace, city was established. So that little saray doesn't look so little anymore, or different. Well, it looks a lot different. That house used to be that palace, but now it's kind of shady and abandoned. The thing is, this used to be like not a hotel, but it was a place where those diplomats would stay every time they would visit Sarajevo. And this was a place where Franz Ferdinand and his wife passed away on that same day, because they stayed in there. So next to it you have monastery and church of St. Anthony's. This is a Catholic church, so it's like this. You have the main temple for Catholics, the cathedral, but this is not the cathedral, but this is not the favorite, but the most beloved, the most respected Catholic church when it comes to Sarajevo Catholics. It is just a different church, and every person, every religious person, regardless of religion, they respect this church. They have one custom. Friday at 2 o'clock, everyone is welcome inside. Not just to sit around, you can actually pray in your own way to whomever you want to. So everyone is welcome, not just Catholics, everyone is welcome. So it's only 1 hour a week, but no one else does it. So that's why people feel like at least there's one place where everyone is welcome to be together. So, and they do follow St. Francis, so it's a more milder milder approach to Christianity as well. So that's why people like this. You see, this is the contemporary part. That one is the old one. So even the old one doesn't look the way it did when first it was built. Znači, neko kome treba, nema veze. So it's like this. The old one was again little wooden brewery. But the reason why Ottomans built it in the first place is every time they would find a fountain, they would find a natural source of water, they would build a fountain. But over here they found such a big source that they said this is perfect for a factory. So this is the first factory in this country. So since 1864 it has been working, producing beer. Also, if you remember, as I mentioned, it was working even during the siege. Desde 1604, é mole? But why wouldn't it work? They had electricity, they had water, so they could produce them. So there goes the fact that I mentioned, it was a lifesaver. At that time, during the siege, one and only thing that was not held by Serbian army was the airport. Airport is held by UN. UN is allowed to help us, but only in 2 ways. Give you medicines, give you food, nothing else. Water was our own concern, so people had to leave their shelter to get water. So you have to get to a fountain that is working. Not many of them, but some of them were working. So at least if you would live here in this oldest part of Sarajevo, this fountain was always working. This was the
best place to get water. It wasn't so dangerous. Only one time an incident happened. 6 people have died over here at one point, but that's not such a bad statistics. I mean, no number is low, but it's a decent statistics coming from the fact that every day people used to come here. So today, when you see, as a local point of view, when you see Sarajevo beer, well, yeah, beer is beer, but it's more that memory how this was a lifesaver for such a big zone of the city that is very, very precious to us.